Olá! Está no ar mais um Botucatu na TV, trazendo programas gravados na cidade. Você sabe o que faz o profissional formado em Física Médica? Em maio de 2015, o Guia de Profissões conversou com profissionais da área e com professores e alunos do curso que é oferecido pelo Instituto de Biociências de Botucatu. Confira na reportagem. O Guia de Profissões de hoje traz o curso de Física Médica. O curso ele é composto por disciplinas básicas e avançadas em um curso tradicional de Física. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho e as áreas de atuação desse profissional. Uma pesquisa agora na parte de Física Médica eu acho bastante promissora, né? Eu sou formado em Física Médica, resolvi abrir uma empresa na área de radiodiagnóstico. E você ainda confere uma dica de Física para te ajudar a estudar para o vestibular. O Guia de Profissões começa agora. Você se lembra da última vez em que foi ao dentista? Quando você passa por um tratamento odontológico, não é somente o dentista que atua no seu bem-estar. O trabalho dele depende de outros profissionais, como o físico médico. Isso porque, dependendo do tratamento, o dentista precisa tirar radiografias dentárias, já que o raio-x permite que ele veja aquilo que é invisível a olho nu. E o físico médico é o responsável por desenvolver e manter aparelhos como os que são usados pelo dentista e por muitos outros profissionais. O físico médico alia a física e a tecnologia à área da saúde. Além de desenvolver aparelhos hospitalares, ele também auxilia o médico na prescrição de tratamentos que utilizam a radiação, definindo a quantidade de partículas que deverá ser liberada no paciente. E por se tratar de um físico que atua na área da saúde, o físico médico precisa ter conhecimento também em áreas da medicina, como a anatomia. Mas você sabe o que se estuda no curso de Física Médica? Aplica a física para a medicina. Para a construção e o funcionamento dos equipamentos médicos. Será que é isso mesmo? O curso ele é composto por disciplinas básicas e avançadas em um curso tradicional de Física, né? Por exemplo, as disciplinas de Física, de Matemática, de Química que existem no curso tradicional. E além disso, existem outras disciplinas relacionadas às áreas biológicas e humanas. Nos 2 últimos anos, os alunos eles fazem então as disciplinas específicas do curso de Física Médica, que são as disciplinas envolvidas nas 3 grandes áreas da física médica: o radiodiagnóstico, a radioterapia e a medicina nuclear, né? Nessas disciplinas, o aluno então vai vivenciar a prática, né, que ele deve exercer no controle de qualidade dos equipamentos, como por exemplo mamografia, tomografia computadorizada e outros, enfim. Aqui a gente está num dos laboratórios onde os nossos estudantes desenvolvem os ciclos de experimentos relacionados com as primeiras partes do curso, não? Da física básica fundamentalmente. Tem outros laboratórios de química, mas eles também têm contato com aplicações biológicas, como farmacologia, morfologia, anatomia. Isso torna o estudante formado no nosso curso alguém com um perfil extremamente amplo, que aumenta a chance de se ajustar às demandas do mercado de trabalho. Apesar de ser um curso da área de exatas, já deu para ver que os alunos de Física Médica precisam ter conhecimento em diversas áreas. Agora, vamos ver o que os alunos acham do curso. Eu prestei Física Médica, mais pela questão da multidisciplinaridade que o curso oferecia, porque eu gostava muito da área de exatas e também gostava da área de biológicas. Hoje, assim, a visão que eu tenho do curso é que é uma área muito ampla, envolve diversas partes como biomagnetismo, biofísica molecular, as áreas propriamente de radiodiagnóstico, radioterapia, de controle de qualidade desses equipamentos. Com os avanços da tecnologia e a sua aplicação cada vez maior na área da saúde, a procura pelo físico médico está em expansão. Mas você sabe em quais áreas esse profissional pode atuar? Inicialmente nós podemos mencionar a pesquisa propriamente dita, que é o aluno de Física Médica, do curso de Física Médica, é antes de mais nada um físico e portanto ele pode atuar em pesquisa, tá? Além disso, obviamente, ele pode trabalhar em hospitais, né? Existem alunos que estão no Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital de referência, no HC de São Paulo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Instituto Nacional do Câncer, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, ou seja, os alunos têm uma competência muito grande para que possa
obter colocações no mercado. O profissional da área da física médica ele tem que auxiliar o médico, né, no tratamento de certas doenças, principalmente o câncer. É preciso que o físico médico conheça a anatomia, conheça a radiobiologia desses tumores, para que ele possa liberar a dose correta no tumor. Então ele é um profissional que vai trabalhar concomitantemente junto, né, com esse médico radioterapeuta. O curso de Física Médica da Unesp é oferecido pelo Instituto de Biociências do campus de Botucatu. Que tal conhecer o trabalho desse profissional? A gente atua em parceria junto com o médico no planejamento dos campos de radiação. Então existe um procedimento uma primeira etapa que é o planejamento propriamente dito, que é feito num simulador, onde um médico vai delimitar as áreas de radiação. Feitos os procedimentos de planejamento, de estudo de distribuição de dose no volume de interesse, esse paciente é levado ao acelerador linear e esse feixe vai gerar a dose programada para o tratamento. O paciente permanece no serviço de radioterapia por um período aí de aproximadamente 2 meses. Nesses 2 meses vai ser dada toda a dose prescrita para o tratamento do paciente. Então é muito importante o físico estar presente no primeiro dia para checar os parâmetros que foram programados, os parâmetros de radiação que foram programados para o paciente. O físico médico dentro da radioterapia tem a função também no que se refere à parte de dosimetria dos equipamentos. É preciso quantizar esse valor de radiação para que a gente possa fazer o cálculo correto e administrar corretamente a dose no paciente. Eu acho muito prazeroso quando a gente pode contribuir de alguma forma para o tratamento do paciente. Fazer uso desse conhecimento para ajudar as pessoas no tratamento das pessoas, isso traz uma satisfação para mim como físico médico. Eu sou formado em física médica, resolvi abrir uma empresa na área de radiodiagnóstico. Nessa área, ela consiste em fazer os controles de qualidade e levantamentos radiométricos que os equipamentos que trabalham na faixa de energia do radiodiagnóstico necessitam, quanto equipamentos de raio-x de dentista, equipamentos de panorâmicos, cone beam de tomografia para dente, raio-x, mamografia, tomografia. Todos esses equipamentos precisam de controles periódicos, né, para ver se eles conseguem gerar imagens com uma qualidade aceitável, com uma dose razoavelmente execuível, né. Esse aqui é o simulador mamográfico do Colégio Americano de Radiologia, que simula uma mama, né, conhecido aí no meio como fantoma. Então a gente posiciona ele como, no caso, a mama é posicionada, tá? Direitinho, a gente faz uma imagem então do nosso fantominha. Aqui no caso então a gente está com um aparato aqui para medir a energia da radiação, o tempo de radiação e a dose no detector aqui. Então depois dos equipamentos montados, a gente vem aqui no caso e escolhe a técnica que a gente vai fazer o teste. A física médica tem, como é uma área que bem recente, né, surgiu praticamente agora, tem bastante campo, né, para se fazer pesquisa. Eu estou trabalhando agora com a parte de eletroencefalografia, que é a parte de radiação não ionizante. Cada uma dessas cores, né, vai representar uma área do cérebro, que são essas áreas aqui. Eu estou vendo como elas se relacionam umas com as outras, certo? Se uma está variando de uma determinada forma, se a outra está variando junto, se elas estão em sincronização. E eu vou usar esses resultados, né, para ver, por exemplo, se isso está influenciando na memória. Isso aí também ajuda no diagnóstico de uma doença que chama apneia do sono. Uma pesquisa agora na parte física médica eu acho bastante promissora, né? Principalmente agora com a parte de nanotecnologia que está vindo. Tem vários estudos que está usando nanopartícula tanto para ultrassom, está usando na parte de eletroencefalografia, ela dá um contraste legal. Eu acho bastante promissor porque vai ajudar tanto na parte de detecção de novas doenças, certo? Como vai ajudar também na parte de tratamento, que eles são usados também, essas novas tecnologias, para melhorar os tratamentos existentes.
O físico médico pode também capacitar equipes de saúde no uso de equipamentos, atuar em clínicas de dermatologia, auxiliando médicos em tratamentos a laser ou como consultores na compra de equipamentos hospitalares. O salário inicial médio para quem se forma em física médica é de aproximadamente R$ 2.500. Vai prestar o vestibular? Então preste atenção na dica de física que o guia preparou para hoje. Com certeza, durante uma prova de física, você já precisou converter metros por segundo para quilômetros por hora, não é mesmo? Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar o valor por 3,6. Se você quiser converter quilômetros por hora para metros por segundo, é só fazer o contrário, dividir o valor por 3,6. E aí, gostou da dica? Você encontra mais dicas como esta no nosso site www.tv.nesp.br/guia de profissões. Lá você também pode conferir mais informações sobre o curso de Física Médica, nossos programas anteriores e um conteúdo especial para o vestibular. Se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, envie para o nosso e-mail contato@tvu.nesp.br. Até a próxima! I wouldn't wanna waste no time, but couldn't look myself in the mirror. But then again, why would I? It's just another day in the shame chamber, living life to the lowest power. No último vestibular da Unesp, a concorrência para o curso de Física Médica foi de 5,6 candidatos por vaga. A remuneração média inicial do físico médico é de aproximadamente R$ 5.000. Agora você vai acompanhar o Saúde em Prática, exibido em agosto de 2018 e que falou sobre traumatismo craniano. No programa, o professor Marco Antônio Zanini, da Faculdade de Medicina de Botucatu, explicou sobre os tipos de traumas e os danos neurológicos causados. Veja agora. Hoje o Saúde em Prática vai tratar de uma das principais causas de morte e invalidez, o traumatismo craniano. Conheça os tipos de traumas e os danos neurológicos causados, agora no Saúde em Prática. Traumatismo craniano é qualquer pancada na cabeça. O trauma pode ser leve, grave, de grau 1, 2 ou 3, aberto ou fechado, ou seja, com exposição ou não de estruturas do crânio. Os leves são os mais frequentes e apresentam poucos riscos. Já os graves são os mais raros e preocupantes. A gravidade da lesão cerebral pode ser avaliada de acordo com o nível de consciência do paciente. E para saber mais sobre traumatismo craniano, a nossa equipe de produção foi até a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu para conversar com o neurocirurgião Marco Antônio Zanini. O crânio é uma caixa rígida, inelástica e inextensível, fechada com um único orifício, que é o forame magnum. Tá? Ele confere, por sua rigidez, uma proteção mecânica para o seu conteúdo. O que nós temos no conteúdo intracraniano? Nós temos o encéfalo, tá? O líquor e sangue. O encéfalo, ele ocupa 85% da cavidade intracraniana, ele pesa cerca de 1,3 a 1,4 quilogramas e 80% desse peso é constituído de água, água intracelular e água no espaço intersticial, que confere ao órgão cérebro, ao tecido cerebral, uma consistência quase que gelatinosa, uma consistência de uma gelatina um pouco mais endurecida, propriamente dito. Dentro ainda do tecido cerebral, nós temos cavidades ventriculares que são preenchidas por líquor, que tem densidade próxima de água. Tá? Portanto, esse líquor ele está em continuidade com um líquor que está na convexidade, na base do cérebro e continua-se com o eixo crânio-espinhal. Dessa forma, o encéfalo fica dentro de uma caixa fechada, como se fosse uma bolinha d'água dentro de uma outra bola cheia d'água. Portanto, ele está flutuando dentro da caixa craniana, portanto, com os compartimentos.
Quando nós temos um impacto, uma força que se transmite para a caixa craniana, isso vai ocasionar diversas lesões. A lesão que pode ocorrer propriamente dita sobre o crânio, mas também pode ocasionar movimentos. Movimento de aceleração brusca, no caso de um impacto de um objeto contra o crânio, ou no caso de uma desaceleração brusca, como no caso de uma queda, por exemplo, da própria altura. Tá? Este vai fazer com que haverá uma rotação da cabeça, um movimento rápido, brusco, com rotação, que pode ser uma rotação angular e translacional, e essa força de rotação vai ser transmitida para o conteúdo intracraniano, para aquele tecido quase gelatinoso, que será em milissegundos transmitido para o encéfalo, que vai num tempo ligeiramente tardio, e as diversas camadas do encéfalo, desde o córtex, que é a substância cinzenta periférica, para a substância branca, que fica no interior, até na porção mais central, que é o tronco cerebral, onde nós temos as estruturas vitais. O traumatismo craniano pode causar acúmulo de sangue entre o encéfalo e o crânio, ou seja, hematomas. Os coágulos intensificam a pressão intracraniana e podem aumentar de volume rapidamente. Em casos mais graves, devem ser removidos cirurgicamente. O traumatismo ele pode ocasionar lesões focais ou lesões difusas. As lesões focais, que entre elas estão os coágulos, também chamados de hematomas intracranianos, que são diversos tipos, o hematoma extradural, hematoma subdural agudo, hematoma subdural crônico e a hemorragia intraventricular, alguns deles, quando tem um efeito expansivo, tem um efeito de massa que ocasione, além da destruição tecidual local, uma compressão e deslocamento das estruturas cerebrais, comprimindo o tronco cerebral, que é um centro vital, ele requer uma drenagem, principalmente quando leva um aumento da pressão intracraniana. O aumento da pressão intracraniana é uma situação de muita gravidade e que muitas vezes requer a drenagem cirúrgica. Em alguns outros lesões difusas, onde não há uma lesão focal necessariamente, não há um hematoma, um coágulo, o paciente pode apresentar também hipertensão intracraniana, requerendo algum procedimento cirúrgico, uma drenagem ventricular ou colocação de um catéter para monitorização da pressão intracraniana, mas não necessariamente há drenagem cirúrgica. No ambiente hospitalar, logo após o atendimento pré-hospitalar, que deve ser feito inicialmente por paramédicos, por sistemas bem organizados, na entrada o paciente será primeiro uma avaliação clínica, que é o que a gente chama ABCDE do trauma, e posteriormente, dependendo da gravidade, que é baseado pelo nível de consciência do indivíduo, ele deverá ser encaminhado para fazer um exame de imagem. O exame de imagem de eleição para trauma é tomografia computadorizada de crânio. Essa tomografia, que é sempre feita de maneira rápida, é o exame mundialmente usado para realizar. A ressonância magnética, embora seja mais definida na imagem, para o trauma ela não se aplica tanto, porque ele não mostra o osso adequadamente, demora a realizar, é mais dispendioso e nem todas as localidades existem ressonância magnética. Quem bate a cabeça e acorda inconsciente, ainda que por poucos minutos, deve procurar um médico. A concussão é um tipo de trauma comum na prática esportiva e em acidentes domésticos. Felizmente, causa menos danos. Os sintomas podem aparecer logo após a batida ou dias e semanas depois. Para saber mais sobre traumatismo craniano, conversamos com o neurocirurgião e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Marco Antônio Zanini. Vamos ver. A concussão cerebral é ocasionada, na maioria das vezes, por traumas mais leves ou moderados, em que ocasiona uma breve interrupção das funções neurológicas, como, por exemplo, a perda de consciência, mas que há uma recuperação rápida, por exemplo, da consciência em menos de meio minuto, até meia hora, e também de todas as funções neurológicas até um dia. Pugilistas,
lutadores de MMA, jogadores de futebol que cabeceiam muita bola ou levam muita bolada na cabeça, crianças que caem muito e batem a cabeça com frequência, terão concussões repetidas que aí sim podem somar e prejudicar ao longo do tempo. Por exemplo, trazendo dificuldades de aprendizado, dificuldades cognitivas, de memória, de atenção, alguns outros sintomas como cefaleia pós-traumática, o paciente pode ter distúrbios auditivos, visuais, mas na maioria das vezes, quando é um quadro, um evento isolado, na maioria das vezes é um evento benigno. O trauma grave pode produzir alterações na consciência e gerar comprometimentos nos aspectos cognitivos, linguísticos e motores. As sequelas podem interferir na capacidade do indivíduo desempenhar suas tarefas habituais. No atendimento inicial, ele sempre será encarado como um paciente com um politraumatizado, em que há prioridades no atendimento, que é o ABCDE do trauma. O A e B, que tem a ver com vias aéreas e respiração e ventilação, onde deve-se assegurar que o paciente não apresente hipoxemia, baixa saturação de oxigênio e hipercapnia. Tudo isso vai ter consequências nefastas para o encéfalo, ocasionando danos secundários ao cérebro. O C é o de circulação, que é restabelecer a pressão arterial, assegurar que o paciente tem uma pressão de perfusão adequada para a nutrição adequada do tecido cerebral que está injuriado, que está lesado. O D é o D do déficit. Aí nós vamos fazer uma avaliação neurológica breve, que é baseada principalmente em fazer definir se o paciente tem algum déficit neurológico mais saliente, como uma perda de força muscular de um lado do corpo, e principalmente graduar o nível de consciência do paciente. Essa graduação do nível de consciência é feita por uma escala no mundo inteiro conhecida como escala de coma de Glasgow, em que ela é baseada em 3 parâmetros: a melhor abertura ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. Essa escala, ela varia num ponto que é 3, que é o de maior gravidade, até 15, que é um paciente consciente, acordado, conversando. As sequelas do traumatismo podem variar desde a morte até a recuperação completa, com incapacidades leves e discretamente até difíceis de serem detectadas ao exame neurológico comum a um médico generalista. Considerando os traumatismos cranianos graves, podemos ter até estado vegetativo crônico persistente. Isso vai na dependência, principalmente do estado da gravidade do trauma inicial, que tem uma correlação direta com o nível de consciência, e também com o tratamento ao qual o paciente foi submetido para minimizar as lesões secundárias após a lesão primária, que é a força do impacto. O tratamento do trauma cerebral pode exigir uma equipe multidisciplinar, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. A reabilitação neurológica tem como objetivo reduzir o impacto do trauma na vida do paciente. A capacidade de recuperação depende do tipo de lesão. É hora do Opção Saudável. A reabilitação das lesões, da injúria que o sistema nervoso sofreu com o traumatismo craniano, também está na dependência da capacidade que o próprio encéfalo tem de criar condições de recuperar funções perdidas decorrente de uma injúria cerebral, que é o chamado plasticidade neuronal. Embora as células que foram lesadas ou destruídas, e podem ocorrer isso num evento primário, com laceração, destruição do tecido cerebral, mas essas células, elas não se regeneram. Mas outros neurônios, outras áreas corticais, podem se rearranjar e, de certa forma,
assumir funções que aquelas áreas destruídas pararam de funcionar. Porém, isso existe um limite. Existe um limite e a necessidade de uma reabilitação dirigida por profissionais habilitados para que proporcione também ao cérebro a capacidade de uma reabilitação mais completa possível. Na dependência do tipo de déficit ou incapacidade que ele tem, ele deve ser submetido a um tratamento específico, que é a reabilitação, que são de sobre vários âmbitos. A reabilitação motora, reabilitação física, a reabilitação cognitiva, de memória, de linguagem, inclusive reabilitação social e familiar. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau! O Botucatu na TV fica por aqui. Reveja este e outros programas da TV Unesp em nosso site e canal do YouTube. Até a próxima!